Salve, salve, pessoal, tudo certo? Professor Eduardo Agostinho na área. Para a gente bater um papo aí a respeito do vestibular da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Então, eu selecionei aqui algumas questões para a gente discutir de temas recorrentes aí na prova, e na medida do possível a gente vai também trazendo algumas ideias do que se espera para esse vestibular da PUC. Bom, em linhas gerais, acho que a palavra certa para você que está se preparando para o vestibular aí da PUC é justamente a palavra conceito. A prova de geografia é uma prova extremamente conceitual, então ela não exige grandes reflexões, não é uma prova aprofundada, como a gente vê em outros vestibulares. Ela é uma prova que vai cobrar de você, de fato, os conceitos que se aprende durante o ensino médio, né? Inclusive, até na forma de aplicação das chamadas atualidades, ela usa desses assuntos mais atuais para poder chamar atenção para um conceito específico. A prova é bem direta, a prova é uma prova, assim, que se você fez um trabalho legal, né, se você se preocupou em entender minimamente os conceitos, você resolve as provas da PUC, tá? Então, vamos começar aqui com a primeira questão, que eu quero chamar a atenção de vocês, que é uma questão de orientação, que, aliás, é um tema que sempre está presente nas provas da PUC. O que ele diz aqui? Considerando-se que o ponto W refere-se à localização de uma área urbana, pode-se afirmar que ela se localiza entre os hemisférios. Então, o que a gente percebe aqui, né? Então, vamos lá. Então, a área W, né, a área urbana aqui, e ele te dá aqui as chamadas coordenadas geográficas que passam em torno dessa área urbana. Bom, vamos relembrar rapidinho aqui comigo. Coordenadas geográficas, né, então são formas que nós utilizamos para poder nos localizar pelo planeta. Então, a latitude, né, que é medida a partir do Equador, aqui o nosso 0 grau, variando de 0 a 90 graus para o norte, de 0 a 90 graus para o sul, tá? A longitude, então, que tem como referência, né, a linha do meridiano de Greenwich aqui, que é o nosso 0, e aí vale lembrar que ela varia de 0 a 180 para o leste e de 0 graus a 180 para o oeste. A linha que é oposta ao meridiano de Greenwich, seria aqui os 180 graus, né? É o que nós chamamos de linha internacional de data, então a nossa referência para a mudança de data. Uma observação muito importante. Quando a gente trabalha latitude e longitude, vale lembrar que elas são medidas angulares, tá? Ângulo formado entre quem, né? Então, entre a minha referência, no caso da latitude, que é a linha do Equador, que é o círculo máximo que divide o planeta, o centro da Terra e também o ponto em que eu quero encontrar. A mesma ideia é utilizada para o meridiano de Greenwich. Então, meu 0 grau é o meridiano, o centro da Terra e o ponto que eu quero encontrar, a minha longitude, tá? Bom, aí ele me traz as ideias aqui, né? Então, setentrional, ocidental, meridional, oriental, setentrional, oriental. E aí você fica olhando isso e fica pensando, pô, e agora? Como é que eu resolvo a questão? Então, além de eu usar os termos norte, sul, oeste, leste, nós temos sinônimos que também podem aparecer, que é o que ele está te cobrando na prova. Então, só lembrando que o nosso sinônimo para norte pode ser setentrional ou boreal, tá? Para o sul, meridional ou austral. Para o oeste, ocidente, poente ou ocaso. E o leste pode também ser chamado de oriente, levante ou também nascente. Agora vamos voltar lá para a informação da questão. Então perceba aqui que nós temos a coordenada de 60 graus e aqui mais a oeste 90 graus. Então significa que neste sentido a gente tem o quê? Um aumento da coordenada. Então, levando em conta que o meu 0 grau estaria aqui, que seria a minha referência, o meridiano de Greenwich, então de 0, nesse sentido, aumentando até 180, nós temos o hemisfério ocidental, tá? Agora, dá uma olhada nas latitudes aqui, ó, 40 graus, 20 graus. Então, perceba que a tendência é que que a minha linha do Equador esteja aqui, certo? Porque ela está
diminuindo em direção ao Equador. Então, só pode ser aqui o hemisfério sul, tá? Agora, vamos voltar para as alternativas e analisar. Então, a letra A, ele diz setentrional. Não pode ser. Por quê? Porque tem que ser hemisfério sul, e setentrional é sinônimo de norte. Então, não pode ser. Meridional poderia ser? Poderia. Mas não pode ser oriental, porque ele está no hemisfério ocidental. Então, a única alternativa que responde é a letra D, meridional e ocidental. Beleza? Fica muito ligado com os sinônimos. Além disso, o PUC também gosta muito de cobrar nas provas formação de sombras. Então, só lembrando, né, que durante o período do ano, o Sol incide diretamente sobre 3 linhas apenas. Então, ao longo do dia 21 de junho, ela incide diretamente sobre o Trópico de Câncer, e aí vai se representar, né, o solstício de verão para o hemisfério norte e de inverno para o sul. Quando ela incide diretamente sobre a linha do Equador, as datas de 21 de março e 23 de setembro, que corresponde aos chamados equinócios, igual distribuição de energia do Sol, né, para os dois hemisférios. E no dia 21 de dezembro, nós temos o solstício de verão para o hemisfério sul e de inverno para o hemisfério norte. Então, o Sol nunca incide diretamente ao norte do Trópico de Câncer e nunca incide diretamente ao sul do Trópico de Capricórnio. O que implica dizer, né, que dentro dessa faixa intertropical, nessas datas referidas, nós vamos ter o zênite, ou seja, o Sol a pino ao meio-dia exatamente sobre a cabeça, tá? Ou seja, não vamos ter formação de sombra ao meio-dia nessas regiões. Vale lembrar o seguinte, que independente do período do ano, para as localidades ao sul do Trópico de Capricórnio, sempre tem formação de sombra. Então, como o Sol incide em alguma localidade da face norte, então a sombra sempre projeta para o sul. Tá? Então, você pode ver essa representação ali na casinha e na árvore. Então, por isso que casas, edifícios, enfim, que tem face norte, tem entrada de energia ao longo do ano todo. Então, são muito mais valorizadas, porque torna o ambiente mais saudável, mais salubre para se viver. Áreas que estão localizadas ao norte do Trópico de Câncer têm entrada de sol pela face sul ao longo do ano todo. Então, a face sul é mais valorizada e a sombra projetada para o norte. Dentro da faixa intertropical, perceba que a entrada de luminosidade ela se dá sempre pelo leste. Então, a sombra sempre projetada em direção a oeste. Então, eles gostam muito de cobrar formação de sombra e também trabalhar essa questão que impacta sobre o mercado imobiliário, dependendo da localização geográfica da casa, beleza? Então, bem bacana essas questões aí, muito cara de vestibular da PUC. Segunda questão, ele diz assim para a gente. O casal larga tudo para viajar ao Brasil de bicicleta. Escreva do lado ali da questão, que sonho, né? Se nada der certo, se eu não passar no vestibular, tá aí uma opção. Vamos conhecer o mundo, vamos pedalar, vamos, né? Vamos fazer outra coisa, né? Eu, na verdade, assim, pessoal, vou confessar para vocês que um dos meus maiores sonhos é tirar um ano assim para ficar viajando o mundo e eu adoro pedalar, então, cara, seria assim, realização de fato de um sonho. Mas vamos lá, a gente tem que fazer o vestibular, né? Tem que passar, tem que ter uma profissão, tem que ter uma garantia, então, bora. Há um ano, o casal Natália Mourão, 27 anos, e Renato Casácio, 33, decidiu largar tudo para viajar pelo Brasil de bicicleta. A aventura começou em agosto do ano passado, na cidade de Valinhos, no interior de São Paulo. Atualmente, eles estão na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Natália e Renato já percorreram mais de 3 mil quilômetros e passaram por 3 estados, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, além, obviamente, de São Paulo, que foi o ponto de partida. Bom, ao longo da viagem descrita no texto, os ciclistas puderam observar, respectivamente, resquícios dos seguintes biomas. E aí, vamos lembrar rapidamente que quando a gente trabalha com esse tema em geografia, o termo mais adequado seriam domínios morfoclimáticos, que é a classificação do professor Aziz Absábio. Então, só lembrando que nós temos os domínios chamados florestados, que seria o amazônico, representado pela cor marrom, o domínio de araucárias, representado pela cor mais avermelhada, e o domínio mares de morro, né, que pega boa extensão do litoral, pega parte do interior do Paraná e de São Paulo ali, né? Então, olha só, olha a dica. Que eu posso também chamar de mata atlântica ou de floresta tropical, sem problema algum, tá?
Nós temos os domínios arbustivos, e aí eu vou destacar com vocês a região do Cerrado, que está presente nas 5 regiões do Brasil, e também da Caatinga, representado pela cor mais rosa, né? E aí nós temos o domínio, os domínios como o das pradarias, né? Que seria ali, então, representado ali por uma cor mais rosa, um rosa meio diferenciado ali, meio salmão, né, e tal, ali no porção oeste do Rio Grande do Sul, né. Vale lembrar que entre um domínio e outro nós temos as áreas de transição, e aí com destaque muito forte aí das áreas de transição para a região do Pantanal, que é a maior planície alagável do mundo, e também as áreas de mangue, tá, que é a transição de um bioma marinho para o bioma terrestre, tá? Então, assim, em linhas gerais seria isso. Nesse caso, está te cobrando apenas a localização. Então, se você tivesse uma noção desse mapa que eu estou apresentando para você, você resolve na boa, nossa, brincando a questão. Então, se ele saiu de São Paulo e foi em direção ao Mato Grosso do Sul e Goiás, muito óbvio perceber que ele sai do domínio Mares de Morro, ou Mata Atlântica, e vai em direção ao Cerrado. Então, vamos lá. A alternativa que traz a ideia Mata Atlântica e Cerrado é a letra B de bola, tá? Então, bem importante isso. Agora eu vou voltar aqui, só fazer algumas observações, né? Então, vou lembrar que o domínio amazônico de grande biodiversidade, né, presente aí em 9 países. Então, quando se fala da preservação da Amazônia, que concentra aí 60% dela dentro do Brasil, né? Então, o Brasil é um país importante quando se fala da questão de preservação. Vamos lembrar do Cerrado e também da Mata Atlântica, ou domínio Mares de Morro, que compõe o que a gente chama de hotspot, né? Então, áreas de grande biodiversidade que já tiveram 3/4 da vegetação total devastada, né? Quando a gente fala da Caatinga ali, o problema da desertificação, a expansão da Caatinga. No caso da Amazônia, né? E do próprio Cerrado, a savanização, tá vendo? São termos aí que podem aparecer. Então, por conta da perda de biodiversidade, eu acho que vale a pena você ficar ligado com essas questões, porque eles gostam muito de cobrar em prova, tá? Então, falar de problemas ambientais. Próxima questão, ele diz assim: alguns países apresentam estrutura etária singular em função de fenômenos associados a guerras, catástrofes naturais e principalmente movimentos migratórios. No contexto das migrações internacionais, aliado aos fenômenos econômicos e sociais, pode-se afirmar que a pirâmide etária a seguir pertence ao. Bom, pirâmide etária é um gráfico que vai mostrar para nós a distribuição por idade da população e também por gênero, homens e mulheres neste caso, tá? Então, vamos pensar aqui o seguinte: essa pirâmide etária, ela está mostrando ali que há uma prevalência, ou seja, um número muito maior de homens adultos em detrimento ao número de mulheres. Ela é uma população em desequilíbrio, acho que esse é um ponto bem importante, tá? Vale lembrar que a base é um pouquinho maior do que o topo, então, e a tendência é que haja um envelhecimento nos próximos anos, principalmente da população masculina. Aí vamos olhar aqui as questões que ele quer que você identifique quais são os países que podem apresentar essa situação. Bom, o Brasil não pode ser, porque o Brasil ele apresenta um número maior de mulheres em relação ao número de homens, né? É pequena a margem, mas é maior. E vamos lembrar que o Brasil tem um número maior de adultos em detrimento ao número de jovens e também de idosos, que o Brasil está envelhecendo, dados aí do último censo demográfico, não poderia ser o Brasil. A Rússia, por exemplo, é um país que passa até por um período lá da transição demográfica que nós falamos de envelhecimento e já apresentou situações de crescimento negativo, onde o número de mortes é superior ao número de nascimentos. E só pode ser o Catar. Por que o Catar? E aí vou voltar aqui. O número maior de homens. O Catar é um país que trabalha muito forte com o petróleo e a indústria petrolífera ela utiliza em grande parte da mão de obra masculina em detrimento da feminina e também da construção civil. Você fala, mas o que tem a ver com construção civil? Pô, foi Copa do Mundo lá, né? E aí, para poder construir a estrutura para atender esse mega evento, só pode ser por conta da migração, tá? Então, ele te dá a dica ali, ó, principalmente movimentos migratórios, né? Se fossem guerras, se a guerra acontece dentro do país, vai afetar homens e mulheres, e vai afetar a pirâmide inteira, na verdade, né? Agora, se ela acontece fora,
a tendência é você ter um número reduzido de homens, tá vendo? Por quê? Porque normalmente são eles que vão servir, que vão para a guerra, né? Então, acho que é legal você ter uma noção desse contexto. E aí ficar esperto com pegadinhas do tipo, nessa pirâmide etária podemos observar que existe uma doença que afeta principalmente mulheres, então por isso elas morrem, até atingir a fase adulta, não chegam a atingir a fase, né, de idosos, por exemplo. Não, né? Então tem que ficar ligado com essas questões, tá? Então o que explica esse movimento migratório é a dependência do petróleo e também o fenômeno da Copa do Mundo, né, que vai aí exigir um número maior de trabalhadores na construção civil, tá? Bem legal essa questão, bem bacaninha mesmo, tá? Próxima questão, ele diz assim: a última atualização do Departamento de Meteorologia da Universidade de Colômbia dos Estados Unidos afirma que o ápice do Laninha deve acontecer no fim da primavera. Em atualização, no dia 12 de novembro de 2020, a Agência de Meteorologia e Oceanografia Norte-Americana, o NOAA, aumentou a chance de um forte Laninha entre o fim da primavera e o início do verão. Então, entre novembro e janeiro. Estima-se uma temperatura pelo menos menos 1,5 graus Celsius mais baixa que o normal na porção central equatorial, o que deixaria o fenômeno como entre os 3 mais intensos dos últimos 20 anos. Laninhas fortes aconteceram entre 2007, 2010 e 2011. Tá. Vamos lembrar um pouquinho o porquê que acontecem fenômenos como El Niño e Laninha. Então, assim, primeira coisa, são anomalias climáticas. O que significa o termo anomalia? Que vai alterar completamente o clima do planeta, né? Então, foge ao padrão. Então, existe uma tendência desses fenômenos aí até se intensificarem muito por conta das mudanças climáticas globais que estão em curso, né? Então, isso é algo que se espera que as provas de vestibular venham a cobrar mais da gente. Agora, por que El Niño e Laninha acontece? Então, vamos lembrar da circulação geral da atmosfera, onde você tem ventos que partem dos trópicos em direção ao Equador, né? Esses ventos são chamados de ventos alísios, e na área do Equador, onde eles se encontram, nós temos a formação da zona de convergência intertropical, né? Então, esses ventos se encontram no Equador, recebem grande quantidade de energia, porque é a área que mais recebe energia do Sol ao longo do ano. A tendência é esse ar subir. Quando ganha altitude, vai acontecer o quê? Ele vai reduzir a temperatura, condensa, chove pra caramba, e quando esse ar retorna do Equador para o trópico, ele retorna seco, tá? Formando um ciclo. Só que na geografia, na meteorologia, a gente não usa o termo ciclo, a gente fala a formação de células. E aí você tem a formação da chamada célula de Hadley, tá? Bem importante isso. Esse fenômeno, ele não só explica o porquê o clima equatorial é bastante chuvoso. Vamos pensar que na Amazônia a gente tem áreas com médias de 4.000 milímetros de chuva, mas também ajuda a explicar a formação de áreas de deserto, principalmente o deserto do Saara, né? Por isso que os desertos eles seguem uma distribuição latitudinal próximo aos trópicos, né? Claro, não é o único fator de formação de deserto. A gente tem também a passagem das correntes marítimas frias, exemplo da corrente de Humboldt, ou corrente do Peru, que explica a formação do deserto do Atacama aqui na América do Sul, tá? Então é legal você ter essa noção que a circulação da atmosfera ela vai acabar afetando, sim, o padrão de distribuição de chuvas, tá? Só que além de você ter alteração na circulação da umidade nessas áreas, você também tem alteração no deslocamento da água superficial no Oceano Pacífico. Então, vale lembrar, né, que isso está associado até ao processo de formação de ondas, né? E aí, quando nós temos anos de El Niño, os alísios perdem força, então eles deslocam menos água superficial, dificultando, inclusive, o fenômeno da ressurgência, que é o quê? Você desloca a água superficial e a água que está mais profunda, mais fria, né, tende a vir para a superfície, fazendo esse movimento. Extremamente importante para o funcionamento do oceano, para a renovação do zooplâncton, do fitoplâncton, disponibilidade de oxigênio. Então, se eu tenho redução da força dos alísios, significa que a temperatura da água superficial tem de se manter mais elevada, próxima à América do Sul. E aí, claro, nós falamos de um superaquecimento das águas do Pacífico Sul, e aí, consequentemente, afetando toda a dinâmica do oceano e interferindo na psicosidade. Que ser isso, né?
Psicosidade é a disponibilidade de peixes, e aí vai afetar diretamente a economia de países como o Peru e o Chile, que dependem muito da pesca marítima, tá? Então, isso é o El Niño. O Laninha é uma situação contrária, em que os alísios se intensificam. E aí você tem um deslocamento maior dessa água superficial em direção ali à região da Austrália e, consequentemente, você vai ter um resfriamento anormal das águas do Pacífico Sul, tá? Vale lembrar o seguinte, não sabemos o porquê desse fenômeno, apenas sabemos que ele acontece e sentimos seus efeitos. A periodicidade, ela tende a variar entre 7 a 10 anos, mas isso não é algo exato, tá? E afeta diretamente a economia e o padrão de chuva. Por exemplo, em anos de El Niño, como que é o que a gente está vivendo agora, então é legal você dar uma olhada, porque é um super El Niño muito forte, pode ter relação direta com as mudanças climáticas globais em curso. Você tem essa condição de que no sul do Brasil tende a chover pra caramba, e no Nordeste, Norte, você vai ter a observação das secas. Então, você vai estar vendo notícias como isso, o Rio Grande do Sul alagado, Santa Catarina, né, os rios transbordando e tal, toda aquela dificuldade e tudo mais. E no norte do Brasil se fala em seca na Amazônia. Aí, quando você vê e você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Apocalipse, né? O mundo vai acabar. Não, é porque você tem esses fenômenos sendo intensificados por conta também das mudanças climáticas em curso, tá? Bom, vamos analisar aqui a questão. Ele diz assim, assinale a alternativa que indica a consequência do fenômeno em destaque para o continente americano. Vamos começar pela letra E. Diminuição da atividade pesqueira no litoral do Peru e do Chile. Não, né? Isso é uma característica muito forte aí de El Niño. Necessidade da abertura de comportas de importantes usinas hidrelétricas no centro-sul do Brasil. Não, né, porque, né, você vai ter uma intensificação das chuvas, então, né, inclusive não vai afetar aí tanto a disponibilidade de água para geração de energia. Queda para o consumidor brasileiro de tarifa de energia elétrica devido à oferta de energia de termoelétrica. Não, termoelétricas são mais utilizadas durante o inverno, vão encarecer né, o custo da geração de energia. Maior ocorrência de inundações no sul do Brasil? Não, característico de El Niño, que é o que a gente está vivendo agora, ele perguntou do Laninha. Maior ocorrência de furacões no Atlântico Norte? Sim, esses fenômenos tendem a se intensificar nessa região, tá? Então, pessoal, espero aí ter ajudado vocês nesse processo, tá? Bons estudos aí e até mais, gente. Forte abraço, sucesso, até a aprovação. Valeu!